Quando sabemos disso, não temos medo de nenhuma circunstância ou condição no mundo exterior, porque todo o domínio está dentro de nós. 1000 dos que não conhecem essa verdade podem cair à nossa esquerda e 10.000 à nossa direita, mas não chegarão perto de nossa morada. À medida que percebermos a própria presença desta onipotência dentro de nós, Deus está habitando em nós e damos frutos abundantes. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto de consciência. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a onipotência de Deus em nós. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre a inteligência espiritual? Ô Gilson, nós temos feito isso com a palavra inteligência. Mas, na verdade, temos feito isso com diversas outras palavras também. Quando você me fala da inteligência espiritual, é porque dividimos a palavra. Nós colocamos a palavra, a expressão inteligência, para diversos sentidos. Estamos dando diversos significados para essa expressão. Nós chamamos de inteligência matemática, inteligência emocional. E também inteligência divina, ou inteligência espiritual. No entanto, a palavra inteligência aponta para algo além daquilo que nós conhecemos por inteligência. Por inteligência matemática, por inteligência para lidar com negócios, por inteligência espacial e assim por diante. A verdade da real inteligência, a verdadeira inteligência, é lidar com a vida sem a ilusão, sem a sustentação da ignorância. Assim, qual é o significado real da vida? Só podemos ter a visão real disso vivendo a inteligência. Sim, vamos chamar de inteligência divina, de inteligência suprema. Até porque a inteligência que nós conhecemos é a inteligência que nos habilita a lidar com assuntos na vida, mas lidando com esses assuntos, nós não nos livramos do sofrimento. Nós continuamos confusos, desorientados, problemáticos, internamente, psicologicamente perturbados. Nos falta a ciência da vida, o que requer a presença da inteligência espiritual, da inteligência suprema, para lidarmos com o outro, para lidarmos com nós mesmos, para lidarmos com situações e acontecimentos a cada instante com a liberdade de não sofrer, de não conflitar com isso, de não criar problemas, de não viver problemas. É o que nós aqui estamos com você, lhe convidando a fazer, a realizar. A vida, ela é real quando temos a presença da inteligência. Isso requer a ausência da mente que conhecemos, que é a mente condicionada. Apesar de todo o conhecimento, experiência e habilidade de lidar com assuntos diversos de uma forma inteligente,
ou seja, habilidosa e capaz, nós não somos capazes de lidar com os pensamentos em nós, com as emoções presentes. Não somos capazes de lidar com o outro, porque nós olhamos para o outro de uma forma equivocada. Nós olhamos para o outro com o óculos das ideias, com o óculos das conclusões, crenças, avaliações, conceitos e preconceitos. É assim que estamos vivendo no eu, no ego, na pessoa, que assumimos ser. E assumimos ser por ignorância. Porque a vida que nós reconhecemos em nós é a vida da memória, é a vida nas lembranças. Perceba como é curioso todo esse comportamento que nós temos. O meu contato com as pessoas que eu conheço são contatos que se assentam na ideia que eu tenho sobre elas, que elas têm sobre mim. Assim, o que nós chamamos de vida é a vida da memória. Nós não temos a vida como ela é. Temos a vida como ela deveria ser. Porque a vida para nós é a vida no pensamento. É a vida que se sustenta em um conjunto de memórias sobre ele ou ela. Assim, ele ou ela é aquilo que eu espero dele ou dela. É o que deveria ser. Essa é a vida da mente. Esta é a vida da memória. Uma vida que tem por base o movimento do pensamento, das imagens, das lembranças, de sensações, de emoções nas relações. É a presença do pensador, do experimentador. Eu sou alguém que sente, alguém que pensa, alguém que faz. Alguém que aceita e rejeita. Eu sou o que o pensamento afirma que eu sou. O que o sentimento me faz sentir ser. Essa é a presença da ignorância. Essa é a ausência da inteligência. A nossa vida é a vida norteada pelo pensamento e sentimento. A não ser que eu tenha ciência desse pensamento e sentimento. A não ser que haja uma compreensão de que este fundo é o fundo do conhecimento. Esse conhecimento é a memória que o pensamento tem aqui, sobre a vida, sobre o outro, sobre mim mesmo, sobre quem eu sou. A não ser que haja a revelação da verdade, de que isso está acontecendo, não haverá um fim para esta posição, para esta representação, para esta amostragem de vida que estou vivendo. Olhar para isso
tomar ciência disso. É ir além da forma como o cérebro está processando este conhecimento, esta memória, toda esta lembrança aqui dentro de cada um de nós. Portanto, o que é a ciência da inteligência? O que é a verdade da inteligência suprema, da inteligência espiritual? É a compreensão de um viver livre do passado, de um viver livre do conhecimento, da memória. Atender esse instante como ele é, sem a ideia do que ele deveria ser. Lidar com o outro sem a imagem que o pensamento estabeleceu aqui dentro de cada um de nós, sobre quem é o outro. Lidar consigo mesmo, sem a ideia, sem a imaginação deste eu. Repare, não existe este eu. Este eu é a presença do pensamento, algo estabelecido em nós em razão da memória e do conhecimento que acumulamos, de recordações. É a vida da mente, é a vida na memória, é a vida no pensamento. Você vem e pergunta o que é a inteligência espiritual. É a presença de um cérebro livre do saber, livre do conhecimento, livre das lembranças, livre das memórias, para atender o momento presente como de fato ele é, e não como ele deveria ser. O que é a presença da inteligência? É o atendimento dado à vida pela vida, e não pela vida do pensamento, e não pela vida no pensamento. A vida do pensamento, a vida no pensamento, é a imaginação de uma vida separada e a parte da real vida, como ela acontece. Colocando de uma forma clara aqui para você, nós não estamos atendendo o momento presente, porque a presença deste eu, deste ego, carrega esta vida do pensamento. Livres desta vida mental, desta vida do pensamento, temos um cérebro novo, uma mente livre do passado. Então, sim, de fato, há o contato nesta divina inteligência, nesta real inteligência com o momento presente, dentro das relações. O que torna possível a presença dessa inteligência é a presença do autoconhecimento, da revelação da verdade deste ser, desta vida real, que é você em sua natureza verdadeira, livre do ego, livre do eu. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito. Ele faz a seguinte pergunta: Mestre, como manter a paz, mesmo em tempos de caos? Você fala em manter a paz em tempo de caos. Se livre da ilusão do tempo. Porque estamos lidando com a vida em tempos de caos. A vida é algo que aqui está presente neste momento. Neste momento, não há tempo. A vida aqui e agora, neste momento, não carrega o caos. A presença do caos é a presença da mente. E quando a mente está presente, não há paz.
A presença da mente é a inquietude. A realidade da paz, a verdade da paz, é a presença da verdade do seu ser e não da mente presente. A mente em nós vive no tempo e a presença da mente é a presença do caos. A mente é desordem, é confusão, é conflito, é sofrimento. É a presença do eu, a presença da mente, a vida do ego. O ego ele tem a sua vida, a mente tem a sua existência no tempo. A noção de passado, presente e futuro é a presença do tempo que o pensamento estabelece para a pessoa. A presença da pessoa, do eu, do ego, nesta vida da mente, é a presença da confusão, da desordem, do conflito e, portanto, da ausência da paz. Só há uma forma para a vida real. É a ciência da realidade suprema, do que a vida significa, do que a vida representa. Essa forma consiste em assumir a realidade deste ser, que está além da mente, além do eu, além do ego, fora do tempo. Em sua natureza real, verdadeira, você não é alguém no tempo, na mente. Em sua natureza essencial, a realidade da paz é a verdade deste ser. Algo possível quando a mente não está mais presente. E quando a mente não está mais presente, aquilo que conhecemos por mente, que compreendemos por mente, quando isso não está mais presente, não há inquietude, desassossego, desconforto ou sofrimento. É a suprema bem-aventurança, a verdade da felicidade, do amor, daquilo que está além de toda compreensão humana, a realidade desta paz suprema. Portanto, a resposta para a sua pergunta é: realize a verdade sobre você. Realize a verdade divina. Assuma a realidade daquilo que é você, em sua natureza essencial. E não haverá mais caos, desordem, confusão e sofrimento. É que, em geral, nós pensamos em termos de paz dada pelo mundo externo, oferecida pelo mundo externo, dependente do mundo externo. Uma vez ciente da realidade deste ser, se há paz interna, porque há verdade, liberdade e amor internamente, não existe nada externo que possa mudar isso, alterar isso, transformar esta realidade da paz em alguma outra coisa. O seu problema não está no mundo externo. O seu problema está dentro de você. Essa visão equivocada
em nós, criada pelo pensamento, é de que o mundo externo, as situações externas, o que acontece do lado de fora, é o que favorece ou prejudica a presença da paz. Assim, o que entendemos por paz é algo dependente daquilo que ocorre externamente. Isso é algo equivocado? É uma visão ilusória? É uma visão dentro de um padrão de ignorância? Porque a realidade da paz consiste na ciência de um olhar para o momento presente sem conflito, sem desordem interna. Se não há esta desordem interna, o que quer que esteja acontecendo externamente não altera absolutamente nada. Porque há uma qualidade de sentir, de agir e de pensar internamente que não muda, que não altera, que não é dependente das situações, das circunstâncias e do que quer que esteja ocorrendo do lado de fora. Portanto, é a realização divina, é a realização de Deus, a ciência da paz. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros de final de semana que existem no formato online, presenciais e também retiros de vários dias. Nesses encontros, além do mestre responder diretamente às nossas perguntas, acontece algo muito mais profundo e poderoso, que é muito mais impactante e transformador do que esses vídeos aqui no YouTube, que é pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença, um campo de energia à sua volta. E nesses encontros, a gente acaba pegando carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona, nessa energia de presença do mestre, de maneira espontânea, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, podemos tomar ciência da movimentação dos pensamentos dentro da nossa cabeça, podemos ter uma visão além de toda a limitação do conhecimento intelectual. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.